Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente vai fazer uma pauta muito bacana. Essa pauta que eu tenho perseguido ela há mais de 12 meses, né? O Gilberto Silva, um grande amigo da Comissão de Igualdade Racial da OAB, em uma outra oportunidade propiciou e nós tivemos um problema na televisão, não conseguimos gravar com a deputada Andréa de Jesus. Mas hoje eu converso com a deputada estadual Andréa de Jesus. Ela é advogada, educadora infantil, servidora pública, militante das Brigadas Populares de Lutas pela Inclusão das Mulheres, da Juventude e da População Negra e pela moradia digna. Andréa, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. A gente estava conversando agora há pouco, eu acabei de entrevistar o padre Júlio Lancelotti de São Paulo, e as pautas se interligam, né? É um prazer fazer uma segunda-feira dessa com todo o carinho, todo o amor com essa pauta de inclusão. Muito obrigado por você aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral mais uma vez, tá? Obrigada, Ederson. Obrigada por manter o convite, né? A gente soube das dificuldades que tivemos, mas eu quero agradecer a você e agradecer também ao doutor Gilberto, um grande lutador que está aí na UAB, e por esse contato, por facilitar o nosso contato. Estou à disposição. Andréa, vou te tratar de Andréa e de professora, tá? Vou excluir o deputada, tá bom? Não tem problema, não? Não. Andréa... muito título. Isso. Andréa, como é que nós podemos, antes da gente entrar na pauta em questão, como é que a gente pode pensar na questão do racismo e do racismo estrutural no Brasil e nesse momento que a gente está vivendo? Complexa pergunta, né? Estava ouvindo uma entrevista há uns 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. E uma editora conhecida, afrodescendente, estava entrevistando o Carlos Moure, que é um grande pesquisador, e ele chama atenção para isso, né? Racismo é algo muito complexo, né? E a gente acaba discutindo a partir de fatos, ou fatos recentes, ou apenas o comportamento das pessoas. Mas racismo, quando a gente fala que racismo é estrutural, e aí nós estamos evocando aqui Silvio de Almeida, né? Que tem uma leitura marxista e muito estrutural das relações da sociedade. Mas é isso, nós estamos falando de uma desigualdade que se sustenta dentro de uma lógica capitalista de colocar pessoas, grupos, vivendo em situações muito vulneráveis. E é isso, com os piores salários, os piores empregos, vivendo em situações marginais, mesmo nos centros urbanos. A gente percebe isso, por exemplo, na capital de Belo Horizonte, uma cidade bem planejada, bem desenvolvida, e a gente percebe os bolsões de pobreza, as pessoas negras vivendo nas favelas, nos aglomerados, apartadas de acesso a direitos básicos, né? Então, quando a gente pega todos esses cenários, tudo isso a gente chama de racismo, e inclusive a gente identifica o racismo como estrutural, uma estrutura de uma sociedade desde o processo escravocrata aqui nas Américas, que manteve um grupo sempre marginalizado, né? Dificultando os acessos, dificultando que a gente, inclusive, tenha direito a ter direito, né? Que é se reconhecer como cidadão. Isso que a gente chama de racismo estrutural, mas que não explica, não é suficiente para explicar os danos
e a função do racismo dentro da sociedade brasileira, né? É dolorido. Eu lembro que fui participar da Semana da Consciência Negra na OAB, a convite do Gilberto, para falar sobre os negros na mídia. E eu fiz uma intervenção muito interessante que é sofrido ser negro, dói ser negro. E todo mundo tem que perceber isso. Nós, negros, temos que perceber isso, que isso dói. Mas a gente tem que ir para a luta, encarar esse pertencimento, encarar essa luta. Como é que você percebe isso, Andréia? Porque a gente também tem, igual você colocou, nos aglomerados, né? Essencialmente a população negra, né? Que, além de tudo, sofre a violência diária, não só a violência econômica, mas também como a violência física. Como é que você acabou dizendo muita coisa, né, Ederson? É isso. Eu sou uma mulher, mãe solo, e aí eu trago sempre o debate da solidão da mulher negra como algo que não pode ser visto como um problema individual, um problema coletivo, né? As mulheres negras são chefe de família, criam os filhos sozinha, perde o direito de ser mãe porque perde os filhos pela violência policial, pela violência estrutural que ainda coloca os negros como alvo, né? E nunca como sujeitos. Então, toda essa narrativa demonstra o quanto, por mais que a gente tenha alcançado alguns espaços importantes de visibilidade, de denúncia, ainda precisamos superar muita coisa, e principalmente quando se trata das mulheres negras. A violência que você citou, que muitas vezes são violências do Estado, ela perpassa ali na hora do parto. As mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas. As mulheres negras não têm o companheiro ali do lado na hora do parto, criam os filhos sozinhas, são a chefe de família, isso desde o processo da abolição. São elementos que precisam ser avaliados hoje, quando a gente fala de racismo, porque existe uma estrutura que mantém a gente em lugares muito precários, de pouco acesso. E o pior de tudo, carregando sempre esse estigma do sujeito, o coitado, o vitimado, e apagando todo o processo histórico, como o Quilombo de Palmares e os diversos outros quilombos que tiveram Dandaras e outras guerreiras que não só superaram, mas continuam denunciando o racismo. Eu sou uma das primeiras mulheres negras a sentar na Assembleia Legislativa como deputada. Então, estar como deputada hoje também é um processo de superação que não veio de mim, né? Veio das mulheres que me antecederam, né? Essa luta por ocupar espaço em que a gente possa denunciar, mas também dizer da nossa capacidade e do nosso projeto de nação que está aí em andamento. André, eu não posso deixar de perguntar, uma das perguntas que eu até pautei com você, é se a nossa democracia está ameaçada, mas eu preciso fazer um recorte também. Ela está ameaçada porque grande parte da população brasileira, a maioria da população brasileira é negra e 110 milhões de pessoas no Brasil vivem com R$400, né? E, obviamente, que se 110 milhões de pessoas vivem com R$400, a maior parte dessas pessoas, 80%, 90%, são negras. Nesse contexto e fora dele também, nossa democracia parece estar ameaçada ou já está ameaçada de fato? É importante, não é simples responder isso também. São duas coisas. Primeiro, nós temos um governo, principalmente a nível federal, que vem ameaçando as instituições. Isso é importante. Ameaçar fechar o STF, ameaçar fechar o Congresso é algo muito grave. E a gente tem resistido e denunciado isso. Isso são ameaças, assim, a instituições que representam o Estado Democrático de Direito, que representam um processo democrático importante, a repartição dos poderes, ter leis, ter uma Constituição, isso nos coloca como sujeitos soberanos. A soberania é a presença do povo, é a linguagem, mas também tem um instrumento legal que nos proteja. Nós temos limites territoriais, e a Constituição é importante para isso.
Mas a democracia, como a palavra diz, né, democracia, que é o povo governando, o poder na mão do povo, é uma construção e ela é muito recente no nosso país. A gente precisa avançar muito. A Coalizão por Direito lançou um manifesto agora que é importante a gente trazer para esse debate quando a gente fala de negritude, porque nós estamos falando que enquanto houver racismo, enquanto houver sujeitos tratados com forma desumanizada, porque é isso que o racismo faz com a gente, desumaniza, não é só nos assemelhar com animais primatas, como os macacos, não. É uma tentativa cotidiana de desumanizar. É o ônibus cheio, é a falta de esgoto, é a água potável que não chega, é os filhos que morrem indo para a escola com uniforme. Então, essa tentativa de desumanizar, enquanto a gente não superar isso, de fato, a nossa democracia estará incompleta. Porque boa parte, aí nós estamos falando de 52% dos brasileiros são negros, segundo o IBGE em 2010, né? Nós estamos aguardando aí as novas pesquisas do IBGE para justamente conseguir demonstrar que a maioria dos brasileiros ainda não participa da democracia, porque a democracia, aonde apenas 3% das mulheres ocupam o parlamento, se nós somos 52% do eleitorado, enquanto desses 3%, apenas aqui na Assembleia Legislativa, de 10, tem 10 mulheres, 3 são negras, e é pela primeira vez em 300 anos. Então, assim, tem vários percalços que a gente precisa superar para, de fato, ter uma democracia, uma democracia de fato, democracia representativa, uma democracia participativa. A gente precisa incluir mulheres e negros nesse processo. Nós ainda somos exceção, e como exceção é impossível falar de uma democracia de fato. André, tem uma coisa que é uma ideia de pertencimento. Meu pai foi capitão regente do Congado aqui na minha cidade, né? E eu queria ouvir de você como é que a gente envolve, mais uma vez, traga a juventude negra para a nossa cultura. Porque o que eu penso? Quando eu era novinho, tinha lá meus 10 anos de idade, até os 12, 13 anos de idade, nós comemorávamos nas escolas públicas o Dia do Folclore Nacional. E no Dia do Folclore Nacional, você tinha lá segunda, terça, você tinha a Semana do Folclore Nacional, aliás. Então você tinha segunda-feira, mula sem cabeça, terça-feira, um outro elemento. E no dia 31 de outubro, nós tínhamos o Dia do Saci Pererê, como temos até hoje. Nesse período, foi introjetado na cultura nossa, escolar, que sempre é colocado na escola para as crianças, né? Um elemento novo, que era o Dia das Bruxas. E essa sobreposição de cultura, ela vem ao longo do tempo, sobrepondo de fato, né? Para não, sem querer usar um pleonasmo aqui, mas ela vem sobrepondo a nossa identidade cultural, né? Hoje você não comemora mais a Semana do Folclore Nacional. Você tem hoje a Semana do Halloween e o Dia das Bruxas no dia 31 de outubro e ninguém lembra do Saci Pererê. Parece bobo, mas não é. Uma cultura que você apaga também acaba com o pertencimento que você poderia estar ligado a ele. Como é que a gente traz essa juventude, essa moçada, como é que a gente trabalha, você como deputado estadual também, esses movimentos dentro das escolas, né? Para que... E tem um detalhe também, sem querer me alongar, parece bobo, mas isso também fere o pertencimento da classe, da branquitude, porque ela também fica sem referência cultural da sua história, do seu povo, do povo brasileiro. Como é que a gente busca essa nova roupagem cultural e envolve essa juventude que está vindo agora, essa moçada, essa meninada que está vindo agora, trazendo para ela a nossa cor, a nossa história, a nossa cultura, para que eu vá até uma festa de Congada em Nova Lima, por exemplo, e consiga ver negros não só dançando, mas também assistindo e curtindo aquela coisa maravilhosa que é o reinado de Nossa Senhora. Olha, Ederson,
Você trouxe bastante coisa que dava para debater também umas 3 horas. Mas, devemos passar pelo folclore, né, o papel da educação formal, a educação que está na mão do Estado, né, o papel da gente descolonizar a nossa educação, mas o papel importante da cultura, né? Na Gabinetona, a gente debate muita cultura, e a gente tem trabalhado muito para conseguir, inclusive, tornar a política de Estado a cultura viva, que a cultura viva, ela, inclusive, cria instrumentos para a gente valorizar nossas culturas tradicionais, os nossos reinados, as festas do caboclo, né, as festas, as quadrilhas, né, essas festas regionais, mas também, principalmente, o trabalho dos festejos de reinado de Moçambique, das guardas de Congado, como parte da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural, material e imaterial, que é importante manter. Um povo sem cultura é um povo morto, né? Um povo zumbi, que é os seriados de plataforma de filme, né? Tem muita coisa agora de zumbi. É as pessoas sem cultura, né? Desassociados da sua história. Agora, como trazer a juventude para esse debate? A gente avançou muito, que eu acho, principalmente no âmbito da educação, quando a gente conseguiu aprovar a Lei 10.639. A principal objetivo é a gente conhecer a história da África, dos afrodescendentes e dos indígenas, os originários dessa terra. Quando a gente conhece a nossa história e a gente se vê dentro da história, porque é a história que conta para a gente é sempre o escravo, o folgado que não gosta de trabalhar. Quando a gente reconhece a nossa história, a gente valoriza muito mais os nossos saberes, os saberes dos nossos ancestrais. Então, implementar a Lei 10.639, que é um grande desafio na educação básica, na educação do ensino médio e no ensino superior, porque nós precisamos formar professores com conhecimento sobre a matéria, é extremamente importante. Alguns avanços nós tivemos, inclusive fazendo revisão de livros didáticos. Agora nós temos cota, né? Agora nós escrevemos livro didático, nós estamos dentro das universidades, nós estamos reescrevendo a história a partir de nós, e isso também é um grande avanço. Mas quando se trata da juventude, a gente também não pode negar que a juventude ela vem ressignificando seu papel. Eu acho que no campo cultural, por exemplo, o hip hop, o funk, são outras narrativas que vêm muito forte com a juventude. E que não está apagado, né? Da mesma forma que o samba já foi muito perseguido, a própria capoeira foi perseguida por ser culturas afrodescendentes, da diáspora africana, a gente ainda encontra uma resistência com a produção cultural da juventude, que é uma produção das ruas, né? Que às vezes não ficam fechados dentro das instituições, não estão fechados entre grupos, né? São culturas abertas e que ocupam as ruas, que precisam ser valorizadas, e inclusive ressignificando os papéis dentro das famílias, dentro dos grupos tradicionais. Então eu vejo que para a gente ganhar a juventude, a gente tem que reconhecer que a juventude está produzindo e produzindo com outras narrativas. Aí, quando a gente incorpora isso ao nosso cotidiano, a gente ganha a juventude e ganha também novos significados a partir da experiência. Não tem nada novo, né? O batido é o mesmo batido do tambor, é mais rápido, mais ágil, né? Tem uma velocidade maior o funk, mas é o mesmo batido. Então, assim, como que a gente traz isso e não criminaliza, né? Que é um papel que o Estado vem ocupando, né? Criminalizar a cultura negra periférica construída na rua. Então, salve a juventude aí do hip hop, do slam, vidas negras importam, né? E vidas negras são jovens que estão morrendo por esse Estado negar o direito à história e à cultura. Você fez um recorte, você fez uma fala, tem que fazer um recorte. O funk, quando ele é tocado na periferia, ele é mal visto, mas quando ele é tocado na Zona Sul, que acontece muito, e acontece em todas as festas, eu fui em uma festa, por exemplo, de 15, 16 anos,
que eu fiquei ouvindo de meia-noite até 4 da manhã. E lá está todo mundo dançando, não tem problema nenhum. Mas se tocar na favela da Serra, na periferia, em qualquer outro lugar, aí ele é criminalizado. Então é esse recorte que eu queria fazer. Andréia, outra coisa, como é que a gente busca essa juventude digitalizada para esse nosso conceito de valorização das nossas raízes? Pois é, com a pandemia, a gente percebeu que a internet, as redes sociais se tornaram imprescindíveis na vida da gente, né? O trabalho remoto são realidades, inclusive agora o ensino à distância, as aulas remotas, né? São desafios que a gente precisa debater. Talvez o Brasil ainda precisa muito de inclusão digital para que a gente tenha qualidade nesse debate. Mas não dá para negar que a nossa juventude, que os nossos adolescentes, que as nossas crianças estão tendo acesso muito cedo à internet, aos aplicativos, e isso precisa, a gente tem que ter uma sagacidade para usar esse espaço a nosso favor. Hoje, o que os nossos jovens consomem, muitas vezes é produzido por eles mesmos, né? Como eu falei do hip hop, do samba. Então, assim, tem uma produção bacana utilizando as redes sociais, mas ainda nós temos que ter muito cuidado com o conteúdo, que não tem limite, né? E aí preocupa como essa comunicação que ela é tão rápida, porque se a gente pensa em tradição, história, demanda sentar, ouvir os mais velhos, como isso vai se dar nas redes sociais é um desafio, mas eu vejo que os indígenas têm utilizado isso de forma muito, muito, muito positiva, sabe? Não só produzindo denúncia, mas também demonstrando a sua cultura, registrando. Então, eu acho que a gente já tem também referências boas para a gente trazer para a nossa juventude de terreiro, para a nossa juventude das favelas, dos aglomerados, das ocupações, que é possível a gente fazer dinheiro usando as redes sociais, gerar renda, gerar emprego, formação, conectar pessoas, encontrar com pessoas do outro lado do planeta. Acho que a gente tem que fomentar isso, né? Porque tem muita coisa ruim também circulando nas redes. Mas muitas potencialidades, né? E a juventude já descobriu isso. Elas comunicam o tempo todo, né? Comunicam mais do que a gente, né? É uma moçada conectada o tempo todo, 24 horas, né? 24 horas. Tem um filósofo coreano, chama Byung-Chul Han, que escreveu sobre a sociedade do cansaço. É novo, relativamente novo, e também é uma pergunta voltada também para o campo da política, que o que é dito nessa sociedade do cansaço é que as pessoas sofriam uma violência neuronal, né? Essa violência neuronal era o Estado que ditava as regras, e hoje você tem um sistema de subjetividade. O sujeito internaliza que ele é empreendedor de si mesmo, que se ele fez 10 flexões, faça 20, se ele namorou 20 vezes, namore 40, se ele trabalhou 10 horas, trabalhe 20 horas. Né? Ele é dono de si. Essa é uma grande faceta, uma grande ilusão do capital, que colocou no inconsciente coletivo essa falácia. Né? Então as pessoas estão dispostas até a perder os seus direitos com esse discurso de empreendedorismo individual, empreendedorismo social, empreendedorismo de si mesmo, empreendedor de si mesmo. Como é que você tem visto isso, Andréia? Porque boa parte das pessoas que têm feito isso também está envolvido com as pessoas de periferia, as pessoas que estão sem emprego formal, e está cada vez aderindo a essa lógica do emprego informal. Mas na hora que faltar uma moto, faltar um carro, que ele precisar da assistência do Estado, ele não terá. Né?
e quando isso seria obrigação do Estado. Como é que você tem visto tudo isso no campo da política e como é que trabalha tudo isso? Então, nós temos, acho que tem algo importante para denunciar, que são as políticas neoliberais, né? Pensamento neoliberal muito presente. E aí eu explico isso, né? É a lógica de que o Estado não precisa interferir na economia, né? E que as pessoas podem resolver todos os seus problemas consigo mesmo. É o trabalho do coach, né? A autoestima. Esse discurso é muito perverso, né? Porque nós somos uma sociedade da comunidade, né? Da coletividade. E isso que é grave, né? Ver toda a cultura afrodescendente desaparecer aí, né? Porque nós somos só porque somos, né? A gente constrói em família, a gente constrói em coletivo. Então, o que a gente chama de necropolítica é justamente isso, né? Você joga na mão do indivíduo para resolver. E aí é muito grave quando a gente tem aqui no nosso estado, por exemplo, o governador Zema, ele vem implementando isso de forma muito forte, empurrando cada vez mais. A resposta para o desemprego são cursos profissionalizantes à distância, como se a formação, o que falta não é formação das pessoas, o Estado precisa agir para garantir vaga de emprego, né? Ou seja, de forma direta, dando emprego diretamente com obras de saneamento, ou trabalhando de forma indireta, fomentando empresas, para que as empresas ofereçam emprego, empregos formais. Mais grave do que isso, nós temos ainda, volto a dizer, esse governo neoliberal, tanto o governo federal como o governo do estado, ele vem fazendo também uma perseguição aos trabalhadores que têm vínculos, estão vinculados ao estado, e aí persegue servidores públicos. Essa perseguição toda é uma forma de deslegitimar as ações do Estado. Essa redução do Estado deixa as pessoas cada vez mais vulneráveis. O Estado precisa agir para garantir saúde, o Estado precisa agir para garantir assistência social. Quando você retira tudo isso, você deixa na mão do indivíduo. Quando o Estado, justamente o Estado é aquele que tem controle sobre todos os meios de produção, e ele controla tudo para distribuir, e não para concentrar em si, não é para reduzir gastos. Ele precisa investir no sujeito, ele precisa devolver para o sujeito tudo que a força de trabalho dele foi subtraída para o Estado. Isso é muito perverso, e aí vem o discurso da uberização da vida, né? Que isso é muito grave, e não pode confundir a uberização, entregar toda a sua força de trabalho, igual o escravo de ganho, né? Trabalhava o dia todo e no final do dia entregava tudo para os fazendeiros, tudo para os latifundiários. Romper com isso é garantir às pessoas trabalho, renda e previdência, assistência na velhice. Isso são papéis do Estado, não é papel do indivíduo. Não cabe a ele buscar assistência privada, não cabe, é papel do Estado, é por isso que a gente paga impostos. Quando você retira tudo isso, você deixa o sujeito tão vulnerável que a gente chega ao ponto de ouvir o governador, como ele disse, assim, olha, ou você quer trabalho ou você quer direito. O que ele está dizendo isso? Volta para a senzala. É uma experiência que os meus antepassados tiveram, os seus também, e a gente sabe muito bem o que é isso, né? Então, é trabalhar em troca de um prato de pão, em troca do pão, em troca de um prato de comida. Direito, a gente tem direito a ser feliz, a gente tem direito ao ócio, a gente tem direito a estudar. As nossas crianças precisam estudar, elas não podem começar a trabalhar antes dos 16 anos. Com 16 anos tem uma legislação específica, as pessoas precisam ter vida e um Estado democrático de direito é preciso garantir a sociabilidade das pessoas. Então, o Estado não pode se ausentar. Essa ausência do Estado vai criando essa lógica de que você pode correr, o seu correr atrás, né, o se vira nos 30, não pode ser a resposta que o Estado tem para nós. Então, a gente não pode aceitar de forma alguma trabalhar em troca de prato de comida. Não ter direito à previdência, não ter direito à assistência
quando na gravidez, não ter direito a auxílio maternidade, auxílio pecuniário no sistema prisional. Isso é direito, isso é o Estado devolvendo tudo aquilo que ele recolheu da gente. E esse discurso neoliberal de que o problema é com você, que a sua superação, que você sozinho pode superar um problema que é estrutural, a ausência do braço do Estado, é muito perverso e chama necropolítica, trabalhar para a morte. Andréia, nós estamos produzindo poucos intelectuais negros, ou os intelectuais negros não estão tendo espaço na mídia, porque quando você tem um Silvio Almeida, quando eu entrevistei o Ciro Gomes, o primeiro nome dos intelectuais brasileiros que ele falou foi do Silvio Almeida. Então a gente tem um recorte, e eu discuto isso muito com o Gilberto, principalmente quando ele vem no programa, que a gente consegue pontuar, né? A gente consegue pontuar as pessoas que estão nessa luta, que tem essa batalha também de representatividade no campo do racismo, no campo do combate ao racismo, no campo da intelectualidade negra. Como é que você tem visto a produção intelectual de nós negros no mundo, no Brasil inteiro? Ederson, permita discordar. Eu acredito que a gente tem produzido muito. Uhum. Inclusive, depois das cotas, é indiscutível o tanto que a gente avançou dentro do campo intelectual, né? Nós estamos dentro da academia agora, a gente produz o tempo todo. Mas tem um apagamento, e aí você traz primeiro o nome de Silvio de Almeida, mas diversas mulheres, Sueli Carneiro, né? Diversas intelectuais, e aí o apagamento das mulheres também nesse processo é muito grave, né? Desde Angela Davis, várias intelectuais, principalmente, têm escrito sobre o feminismo e racismo, sobre a interseccionalidade das opressões, entender classe, raça e gênero. Todas essas são intelectuais e no campo da ciência política. Nós não estamos falando de sociologia, nós não estamos falando da pedagoga, que várias delas estão também produzindo e melhorando demais o ensino no Brasil, no pensamento sobre o ensino, mas nós estamos falando de intelectuais que estão no campo da ciência política e estão muitas vezes apagadas, né? Então, hoje, e isso tem crescido na juventude também, né? Hoje a gente encontra várias jovens nas universidades fazendo pesquisa e dizendo, vamos pesquisar as mulheres negras, vamos pesquisar a intelectualidade negra, e principalmente depois que a gente teve acesso a essa produção da Unesco, né, que diz que ela comprova de que a história do planeta começou na África. Então, toda a produção intelectual até aqui foi produzida por negros e apropriada pelos brancos, né? A gente está se reapropriando disso, isso é fantástico. É fantástico, a gente precisa dar espaço para que essa produção apareça e que ela, de fato, oriente as universidades, oriente o trabalho dentro das assembleias, dentro das câmaras e dentro desse espaço também da mídia, né? A mídia ainda está muito concentrada em pequenos clãs, né? E a gente precisa democratizar a comunicação, democratizar a mídia, para que aí, esses nomes apareçam, mais Maria Júlia Coutinho apareçam, né? Porque tem muita mulher produzindo. Esse espaço aqui é um espaço que tem 5 anos e a gente está sempre aberto, sempre discutindo. A questão do racismo sempre foi imperativo nesse programa. Então, André, sinta-se à vontade toda vez que você quiser usar esse espaço. É para você, tá? E para nós. Andréia, com a globalização, a gente tem percebido que a ideia é desmanchar os muros, acabar com as estruturas, com as barreiras, né? E transformar os países periféricos, né, em verdadeiras fazendas, né, de vassalos e de produção em massa, né? Para que outras civilizações dominadoras mantenham o seu poder dominante em cima dessas civilizações com uma roupagem nova, né? É o que a gente estava falando um pouquinho para trás, né? É um novo momento da escravidão, né?
que está sendo imposto através dessas políticas neoliberais e políticas capitalistas. Pensar nisso é um desafio não só para você, advogada, professora, deputada, mas também como ser humano, porque você tem que mudar todo um conceito das pessoas que estão à sua volta, né? E das pessoas que convivem com você também. Pois é, nós estamos falando de um outro modelo de sociedade, né? A gente acredita nisso, né? É isso que faz a gente levantar da cama todo dia, que é possível viver numa sociedade que caibam homens e mulheres, negros e não negros. E a gente vem trabalhando para isso, né? Entendendo que nós precisamos fazer muito ainda. Nós temos um país em que a população carcerária, majoritariamente negra, está lá por crimes, a maioria crimes relacionados a patrimônio, né? Nós estamos falando que a pobreza é criminalizada no Brasil. A desigualdade gera muitos apartheids ainda, né? Cidades inteiras sem saneamento, com dificuldade de acesso a emprego, famílias tendo que abrir mão do direito de ser mãe. Então, nós temos muito que avançar. Mas tem várias frentes de luta, sabe? Eu assumi uma frente. Estar no parlamento hoje, denunciando, produzindo, questionando a produção legislativa, é uma frente de luta. Mas muitas companheiras estão hoje na academia, produzindo, questionando, mas muitas mulheres, e aí a sua grande maioria, estão na luta cotidiana. O que foi isso agora na pandemia? As mulheres gerando rendas alternativas, mantendo o comércio em torno das suas casas, da sua comunidade funcionando, e são outras economias, inclusive sendo pesquisadas pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Elas já estão pesquisando a economia feminista, porque a economia é produzida por mulheres, essas alternativas que mantêm a gente viva. E também essas mulheres que cuidam uma das outras, né? A ausência do Estado, né, com equipamentos de assistência, muitas vezes pensaram que a gente ia morrer, né? Tira a saúde, tira a educação, tira a assistência, reduz o acesso ao direito à moradia, sem nenhuma política. As mulheres estão criando alternativas, como as mulheres da Quebrada, aí na Serra, em Belo Horizonte, que criaram um espaço de acolhimento, onde que elas choram, se cuidam. Tem várias psicólogas voluntárias atendendo essas mulheres, atendendo mulheres que foram vítimas de violência do Estado, que perderam os filhos, que não tiveram direito nem sequer ao luto. Essas mulheres estão se unindo, se cuidando dela, cuidando de outros. Essa tecnologia africana que nós trouxemos, ela é muito invejada. Inclusive, as pessoas ainda continuam perguntando como você ganha as eleições, né? Como que a empregada doméstica, sem dinheiro, consegue disputar? Nós temos uma tecnologia muito avançada que nos garante não só a sobrevivência, mas a sobrevivência do planeta. Nós precisamos cada vez mais conseguir espaço para que essa tecnologia ela não contribua só para a sobrevivência, mas para que a gente tenha um outro modelo de nação possível, que respeite o meio ambiente, que a gente não tenha que morrer agora por falta de oxigênio, que a gente não tenha que abrir mão, escolher entre trabalhar e ter direitos, que a gente não tenha que abrir mão de ter família, que o tempo que a gente dedica à família não pode ser um tempo perdido. Não, e aí nós temos, dentro do modelo de circularidade, condições de apresentar essa alternativa. É isso que a gente tem feito e é isso que me alimenta, que mantém de pé. Mesmo vendo todos esses absurdos, a gente pensou que já tinha avançado muito em direitos. Quando a gente fala das cartas de direitos humanos, a gente achava que, de fato, a gente não fosse ver a balbúrdia que a gente tem visto hoje no governo federal, perseguição a mulheres, perseguição a policiais antifascistas.
os policiais se reunindo para discutir um modelo de segurança que dê segurança para eles, para a família, para todo mundo. Essas pessoas passaram a ser perseguidas pelo próprio Estado. Isso é inadmissível. E isso também serve para dizer o quanto o modelo que a gente construiu até agora, a gente está reproduzindo a lógica de quem nos colonizou, de que as instituições vão salvar todo mundo. O que salva é o poder popular. É aquilo que a gente produz na base, que a gente produz no cotidiano, que a gente constrói com as famílias. Quando a gente senta para contar história, quando a gente consegue sentar, passar a cabeça, tocar na cabeça dos filhos para tirar piolho, esse contato que a gente está perdendo, isso é que salva. E a pandemia também veio nos mostrar isso, né? A gente precisa voltar para os lares, voltar para o ambiente privado num outro olhar, né? Ter família, ter tempo para a família é direito, né? Ter água limpa é direito. Ter rio correndo nas grandes cidades é direito. É um absurdo tampar os rios, esconder, transformar tudo em esgoto, água podre. Isso volta contra a gente. Nós estamos aí com o coronavírus, que já estava no esgoto do Brasil, muito antes da gente ser contaminado, muito antes dele chegar pelos aviões, né? Pelos aqueles que viajavam muito. Então, a gente precisa repensar. Eu acho que a gente tem nas mãos tecnologia para isso. Nós, negros e negras, temos tecnologia para isso. Andréia, é um desafio? É um desafio, é um desafio. Viver, negros e negras no Brasil, viver é um desafio. Todo dia você levanta e diz, graças a Deus, mais um dia vivo. Eu não fui confundida com ladrão, eu não fui confundida... Não, e assim, confundida com alguém que incomoda a sociedade, né? Porque também se confundir com ladrão. Não, eles têm certeza que a gente é uma ameaça. Negros e negras, eles têm certeza que é uma ameaça no mundo. Não tem lugar nenhum no mundo que eles não considerem a negritude, as pessoas com o estereótipo de negro, com a oralidade do negro, com o lugar social do negro como um risco. Então, o desafio é enorme. Nós não temos um problema, o nosso problema não é conjuntural, ele é estrutural. Não é Bolsonaro vai passar, e ele é um problema. Ele é uma ameaça real. Ameaça de vida para todos nós. Mas ele vai passar. Mas o que estrutura o racismo no Brasil não passa só com mudança de governo. Precisa de ações concretas, inclusive para mudar a realidade da cultura que está enraizada de que é possível sustentar uma economia, um modelo de sociedade, e colocando pessoas rebaixadas, abaixo do humano. Isso não se sustenta mais. Não é só uma denúncia, não se sustenta. Andréia, outra coisa que eu queria te perguntar, nós estamos indo para a parte final, tá? Outra coisa que eu queria te perguntar é como é que você tem visto nesse momento de pandemia as pessoas que têm os trabalhos mais precários, as empregadas domésticas, as pessoas que precisam sair de casa, as pessoas que moram nos aglomerados, que às vezes numa casa tem 6, 7 pessoas morando na mesma casa, não existe possibilidade de fazer isolamento social, né? Dessa forma, mesmo porque a pessoa também precisa comer, precisa ter um mínimo, ou menos que o mínimo de dignidade, que a gente está falando, né? Que tem famílias que vivem com R$400 por mês. Como é que essa visão que você tem, eu estou tentando explorar de você uma fala fora desse tecnicismo quando as pessoas vão te entrevistar, né? Uma entrevista mais aberta, mais Andréia de Jesus, uma pessoa que veio da periferia, que é de Ribeirão das Neves, que lutou, que chegou nesse campo da representatividade, que tem uma luta que pode ser considerada, sim, mais uma luta de uma heroína que consegue se sustentar, que nós sabemos muito bem que quando as pessoas te olham dentro de uma Assembleia Legislativa, o preconceito rola de cima a baixo, né? Então, pensar construir essa ideia de que você é igual essas pessoas que descem do morro para trabalhar nas casas, que você sente essa dor, além de ser um desafio, como é que você percebe tudo isso?
Eu acho que não dá para desassociar as duas coisas, né? A Andréia, que veio da periferia, a Andréia que mora em Ribeirão das Neves, que fez campanha durante todo o tempo sentada na escada do ônibus, porque aqui o MOVE anda tão cheio que é impossível disputar uma cadeira, que criou filho sozinha, e que é impossível hoje discutir se não dizer que isso é um projeto político. Não dá para tratar isso como um problema individual. E aí, as empregadas domésticas serem consideradas, nesse momento da pandemia, serviço essencial, em que mesmo as pessoas tendo trabalho remoto dentro de casa, elas não se dão direito, elas não se reconhecem responsáveis por limpar sua própria privada, por manter seu prato limpo, por manter sua cama esticada. Enquanto a gente ainda não assume que o trabalho doméstico ele precisa também ser coletivizado, né? A gente pode cozinhar coletivamente, né? Porque ainda a ideia de que cada um precisa comer só na sua casa, lavar roupa só sua, não, a gente podia ter lavanderias coletivas, cozinhas coletivas, são soluções que a gente apresenta, inclusive nas ocupações. E aqui eu já quero saudar novamente lá Campo Grande, a ocupação do MST, que durante a pandemia, porque olha você, o que a gente chama de necropolítica, o que autoriza, durante a pandemia, uma ocupação que produz café, que produz produto orgânico, que alimenta diversas famílias sofrendo despejo. Quando a gente está falando, fica em casa, que a gente está lutando, a Áurea Carolina apresentou um projeto de lei na Câmara Federal, justamente retirando as empregadas domésticas como serviço essencial, porque é essencial que elas estejam em casa cuidando dos filhos, para que não volte a acontecer o que aconteceu lá em Pernambuco, que uma mulher funcionária pública estava fazendo trabalho de doméstica na casa do prefeito e que teve que levar os filhos, porque não tem como, não tem creche, já não tinha, né? Durante a pandemia as escolas estão fechadas, como que essa mulher sai para trabalhar, leva o filho e o filho é jogado lá do prédio por negligência da própria patroa? Esse cenário, isso não pode voltar a acontecer. E as mulheres sabem disso. E as mulheres estão dizendo isso. Com o Bolsa Família, muitas mulheres deixaram de trabalhar na casa de outras famílias para ganhar R$20, porque era isso que acontecia. Troca de cesta básica, troca de roupa velha. Muitas de nós passamos por isso. Não precisa de narrar isso, não. Olhar para o meu corpo, olhar para mim, ao entrar na Assembleia Legislativa, eles veem isso. O que é que essa negrinha, por que essa negrinha saiu da limpeza? Porque todas as outras, da minha cor, da minha estética, estão lá na limpeza. Isso incomoda. Estar lá já é um rompimento estrutural. Nós estamos rompendo com uma estrutura. Então, levando outras a sonhar, a se dar o direito de sonhar com esse lugar. Apenas em 2015 foi reconhecido empregado em doméstica como qualquer outro trabalhador. Até 2015, a gente ainda era associado a animal de estimação, né? Quase da família, só que não. Só em 2015 a gente passou a ter os mesmos direitos. É muito grave isso. Mas depois disso, o número de empregadas domésticas com carteira assinada caiu muito. Nenhuma ciazinha quer dar os mesmos direitos que ela tem como trabalhadora para uma trabalhadora doméstica. Então, muito precisa de avançar. E durante a pandemia isso ficou escancarado. Os nossos trabalhos sempre foram essenciais. Nós somos gari, nós somos enfermeira, nós estamos na segurança pública, nós estamos na limpeza urbana, nós estamos na limpeza doméstica. Nós estamos na manutenção da vida. Não é médico que segura a vida das pessoas. É a qualidade de vida que as pessoas têm dentro de casa. E quem tem garantido a qualidade de vida das pessoas são as mulheres. Quem lava, quem passa, quem deixa limpo, quem desinfeta, quem mantém a rodoviária limpa agora,
quem está mantendo a Assembleia Legislativa limpa, desinfetada. Essa perseguição patriarcal às mulheres tem nome. E é isso que o feminismo vem dizer, o feminismo negro ainda mais, né? Precisamos de entender isso como parte de um projeto político. Colocar a gente à margem, não participar, a nossa vida vale menos. E as primeiras que morreram foram as empregadas domésticas. As patroas pegaram coronavírus, mas quem morreu foi as empregadas domésticas. Isso é sintomático. Isso não é só sintomático, isso reforça o que a gente está dizendo. Nós precisamos de uma sociedade livre do racismo, livre do machismo. Nós lutamos para isso. Eu agora, na Assembleia Legislativa, como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a gente vem pautando todo o tempo. Nós temos no Estado de Minas Gerais, um governador que só aposta na morte, porque todas as políticas voltadas para as mulheres estão estagnadas. Durante a pandemia, ele virou as costas para as mulheres quando não reconhece que o número de feminicídio aumentou muito com as mulheres hoje fazendo isolamento social junto com seus algozes. E é isso. Andréia, foi um prazer te ter aqui no Cultura Geral, viu? Foi um prazer enorme. Eu acho que a gente precisa discutir e amplificar essas vozes. Muito obrigado pela sua participação. Mas antes eu queria que você falasse, antes da gente terminar essencialmente, como é que você vê o movimento de Black Lives Matter e, no Brasil, Vidas Negras Importam, que se completam, mas no Brasil a gente tem isso todos os dias também, né? Todos os dias morrem uma cacetada, muita gente, muitos negros morrem no Brasil, né? Todos os dias. Nós temos aí o Atlas da Violência que fala que 72% dos homicídios são cometidos com pessoas negras. Então, como é que a gente trabalha isso aí e como é que a gente precisa enxergar esse contexto de Vidas Negras Importam? Então, os atos, né, que se iniciaram nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd foram importantes, muito importantes, né? O Brasil é muito influenciado pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos. E a gente vê que não que o movimento negro estava estagnado, mas a gente vê, inclusive, a grande mídia hoje denunciando situações de violência policial com narrativas importantes. A gente vê em jornais de grande circulação dizendo, olha, um policial branco espancando um jovem negro. Esse resumo da ópera é muito importante, porque nós estamos avançando uma consciência coletiva e tem muitos formadores de opinião no Brasil que também foram inspirados pelas manifestações nos Estados Unidos com a morte de George Floyd. Importante, porque George Floyd, ele chama atenção, eu não consigo respirar, no momento que o planeta também não está respirando, né? Você consegue sensibilizar, porque essa violência, como você mesmo diz, assim, desde a abolição da escravatura, desde o começo da escravização de homens pela manutenção do capital, a exploração do corpo humano, a gente tem vivido isso, né? Quem lê sobre a escravidão sabe o quanto essas torturas, né? Essa desumanização do corpo do negro, ela vem se repetindo o tempo todo, a cada morte, a cada batida policial, a cada ação que o Estado, toda vez que o Estado deixa de agir, é um George Floyd morrendo, né, pedindo oxigênio. Mas foi importante que era um momento que todo mundo estava com falta de ar, né? Então o mundo ouviu o George Floyd. Outro tinha morrido há poucos meses, na mesma situação, um policial asfixiou, pisando no pescoço, mas o George Floyd veio no momento em que a gente conseguiu, principalmente, sensibilizar o planeta do que significa ter a sua vida interrompida por falta de oxigênio. E quando esse oxigênio é cortado pelo Estado.
o que a nossa juventude vem sofrendo, né? As ameaças, os danos no corpo, no espírito, na alma da nossa juventude que vem sofrendo historicamente por falta de acesso, por falta de política pública e ainda com a ação ostensiva do Estado tentando criminalizar e diminuir a nossa humanidade, né? Quando o policial tortura um jovem, como eu conheço vários jovens que sofreram torturas em seus territórios, muitas vezes ele vira e se pergunta: eu não sou humano, eu não tenho, eu sou um bicho, eu sou animal, o que eu sou, né? A gente precisa de cura, né? E essas manifestações, dizer que as vidas negras importam, dão força para essa juventude apresentar alternativas também. E a gente está muito confiante, né? Não só pela Coalizão Negra, mas o Fórum Marielles, lá na Bahia, a movimentação das mulheres em ocupar a política institucional, né? Porque a política do dia a dia elas já fazem. É muito importante e isso vem para dizer que a gente pode construir uma consciência massiva sobre a questão racial. Ela extrapola agora os movimentos negros, né? Ela passa a fazer parte do cotidiano de grandes canais de televisão, como a Repórter Negra, com os debates sobre negritude. Então, isso mexe com as estruturas e a gente está muito confiante. Vidas negras importam, vão deixar de ser só um bordão, um chamado, né? Uma série de ações e a gente já está dentro. André, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer conversar com você, viu? Conversei aqui com essa pessoa maravilhosa que é a Andréia de Jesus. Muito obrigado, Andréia. Obrigada, estou à disposição e que vida longa para a TV, vida longa para os canais alternativos, para as rádios comunitárias. Nós precisamos descentralizar, democratizar a nossa mídia, a nossa comunicação. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer conversar com a Andréia de Jesus, conversar com todos vocês. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais um programa especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Cultura Geral.